Vamos dar início à sessão. Nós vamos começar a fazer uma apresentação do Mais Coesa Emprego, vai ser partilhado. No final, depois, nós fizemos uma compilação de todas as questões que nos foram chegando aqui à Ader Souza para ser mais fácil, dado ao número de questões que foram colocadas de inscrições. E depois também está aberto espaço para vocês também colocarem as vossas, se não forem de encontro àquilo que vai sendo apresentado. Pronto, o Mais Coesa Emprego é o sistema de apoio ao emprego e ao empreendedorismo. A Ader Souza é o galo responsável por dois sistemas de apoio, o Mais Coesa Emprego Urbano e o Mais Coesa Emprego Empreendedorismo Social. O objetivo principal é apoiar iniciativas de empreendedorismo, incluindo o empreendedorismo social, financiando a criação de postos de trabalho e outros custos. A nível de legislação, o enquadramento regulamentar que tem que ter em conta nestes dois avisos são a portaria 52/2020 e depois a alteração que houve à portaria 52. A nível do empreendedorismo social, depois já há outra portaria 97/2005, 30 de março, que é especificamente para as entidades da economia social. Neste momento, pronto, estamos com dois avisos abertos, para o urbano e para o empreendedorismo social. A nível da legibilidade geográfica, a Ader Souza tem um território de intervenção, trabalha em 5 concelhos, mas nem todas as freguesias destes 5 concelhos estão abrangidas, nomeadamente os centros urbanos. Esta legibilidade geográfica também é determinada pelo local, a freguesia, onde se realiza o projeto, onde vai ser estabelecido o posto de trabalho que vai ser criado. Eu só chamo a atenção que num dos anexos não está discriminado esta área geográfica, mas ela pode ser consultada no nosso site, na nossa estratégia, tem lá um mapa, clicando no respectivo concelho, tem acesso às freguesias que são elegíveis. Ao nível da tipologia, nós vamos dividir isto em coeso urbano e coeso empreendedorismo social. Ao nível do empreendedorismo urbano, a tipologia das operações e as modalidades de candidatura, isto visa o apoio a projetos de criação de próprio emprego ou empresa, por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho. Também projetos de investimento para a expansão de micro e pequenas empresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, visando sempre, e é o grande objetivo, a criação de postos de trabalho por conta de outrem, e o contrato é obrigatório ser sem termo, não pode ter. Os beneficiários, então, são as micro ou pequenas empresas, enquanto entidades que, independentemente da sua forma jurídica, exercem uma atividade económica. Podem ser microempresas e pequenas empresas a constituir ou já constituídas. São elegíveis todas as atividades económicas, à exceção de algumas que são abrangidas no âmbito do PDR, nomeadamente pesca, o setor agrícola, transformação e comercialização de produtos agrícolas, a diversificação de atividades nas explorações agrícolas, porque são projetos que normalmente têm locais associados à área da agricultura. E depois temos os CAIs ligados a áreas financeiras, seguros, a defesa, lotarias e outros jogos de aposta. Ao nível dos destinatários desta medida do coeso urbano, são para pessoas que não tenham registro na Segurança Social nos 6 meses anteriores à contratação e para desempregados inscritos há pelo menos 2 meses no Instituto de Emprego e Formação Profissional, com idades 29 menor a 29 até aos 45 anos, e inscritos há pelo menos 6 meses no Instituto de Emprego e Formação Profissional, com idade superior a 29 e inferior a 45 anos.
Há também o independentemente do tempo de inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando se trata de pessoas com condições especiais, e isto está descrito no nosso aviso, nomeadamente os reclusos, os toxicodependentes, pessoas realmente com condições especiais. Ao nível da tipologia de apoio, o que é passível de ser apoiado neste aviso? Há com participação da remuneração base, referente a 12 meses ano, no máximo 2 anos, e estão excluídos, não é considerado elegível, subsídios de Natal, subsídio de férias. Acresce o valor máximo elegível de R$2 ou 2,5, se houver uma ajudação, o IAS no valor de 438,81 euros por cada posto de trabalho e por cada mês de apoio. Há uma comparticipação da TSU, que é referente à remuneração base elegível. A isto acresce uma taxa fixa de 40% sobre o valor que está em causa para outros custos. Aqui, por exemplo, a título de exemplo, poderei dizer, imaginemos que querem criar um posto de trabalho para um administrativo. Esse administrativo, para exercer as suas funções, precisa de um computador, de uma impressora, isso é elegível. E não há necessidade de apresentar uma evidência documental nos pedidos de pagamento que vocês venham a fazer, caso a candidatura seja aprovada. Apenas têm de referir, fazer menção a estes custos, a esta taxa fixa, a estas despesas dos 40%. Na memória descritiva, descrever que tipo de despesas estão associadas. Aqui, a nível da tipologia de apoio, o meu colega vai especificar concretamente. Isto é um exemplo para terem mais ou menos a noção daquilo que estamos a falar a nível dos apoios. Exatamente, isto é um exemplo. Portanto, neste quadro podemos ver o mínimo que podemos e o máximo. Se bem que depois, se a empresa assim entender, pode pagar mais do que o IAS, apenas receberá até este limite. Portanto, neste quadro temos uma simulação para a criação de um posto de trabalho, de um e de 2 postos de trabalho, assumindo o pagamento do ordenado mínimo nacional, ou atingindo o limite admitido pelo programa, os 2 ou 2,5 no caso de haver uma ajudação. E, portanto, estão aqui descritos os montantes que poderão estar em causa. Para a criação de posto de trabalho com salário mínimo nacional, teremos uma comparticipação mensal que a empresa irá receber de 1.100 euros, que no final dos 24 meses para um posto de trabalho irá se traduzir em 26.403 euros, ou, no caso dos postos de trabalho, o dobro, 52.806. No caso da empresa, ir até 2 IAs do ordenado base, pode ir até um custo mensal que a empresa vai receber de 1.520 euros e que se pode traduzir com o posto de trabalho no final dos 24 meses, 36.000 euros ou 62 respectivamente. E para 2 IAs e meio, se estiver em condições de ser majorado, estaremos aqui a falar de um proveito que a empresa vai receber de 1.900 euros por mês, que se pode traduzir em 45.000 euros ou 91 no final dos 91.000 euros no final dos 24 meses. A nível da formalização da candidatura, os beneficiários têm de fazer o seu registro no portal 2020, preenchem, é criada uma área reservada em que depois vocês nessa área reservada conseguem consultar o ponto de situação todo da vossa candidatura, se está em análise, se está em fase para aprovação, para esclarecimentos, ao nível dos pedidos de pagamento, ao nível dos pedidos de programação, caso venham a ser feitos. Pronto, para além disto do registro no portal, há uma série de documentos que têm de ser anexados, são 8 anexos, e um deles nós chamamos a atenção para a memória descritiva da candidatura, que tem uma série de pontos que têm de vir mencionados e outros têm de ser anexados juntamente depois no preenchimento, quando vocês preenchem o formulário de candidatura.
É uma breve caracterização historial da entidade de descrição de projeto, que esteja associada à criação dos postos de trabalho. Tem de haver um enquadramento, é um anexo A, em que refere o enquadramento do projeto na estratégia identificada, no anexo A. A identificação de forma clara e objetiva do contributo do projeto para cada um dos critérios de seleção, e eles são definidos no anexo B. Certidão permanente da empresa ou, no caso de empresário individual, declaração de início de atividade. Tem de anexar a informação empresarial simplificada, se for aplicável, as folhas de remunerações da Segurança Social, com fecheiros de resumo e extratos detalhados referentes aos 12 meses que precedem a submissão da candidatura, quando for aplicável também, a ficha de verificação de cumprimento da legislação ambiental em projetos cofinanciados, conforme o anexo F que está disponível, a declaração de integração da perspectiva de igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades, que consta é o anexo G, a declaração complementar de compromisso, o anexo H, e o certificado PME, que é obrigatório. É um dos documentos que é obrigatório. Ao nível das obrigações dos beneficiários, é preciso ter em consideração que os projetos têm que estar alinhados com a nossa estratégia de desenvolvimento local. Esta pode ser consultada no nosso site. Têm de estarem legalmente constituídos, com situação regularizada e possuírem os meios técnicos, físicos, financeiros e humanos necessários. Aliás, esta é uma das questões que vocês têm de responder no formato de candidatura. Conduzirem à criação líquida de emprego, tendo em conta a média dos postos de trabalho dos 2 meses que precedem a submissão da candidatura, e têm de estar em conformidade com as normas legais, regulamentos nacionais e europeus, quando forem aplicáveis, e, claro, manter os postos de trabalho e o nível de emprego alcançado desde o início da vigência do contrato, pelo período de pelo menos 36 meses. Agora, ao nível do empreendedorismo social, isto visa o apoio a projetos de empreendedorismo social de natureza económica e social, a criação de postos de trabalho por conta de outrem. Aqui chamamos também a atenção que não são elegíveis projetos que incluem investimentos recorrentes a obrigações dos contratos de concessão a associações com o Estado, porque o peso não é acumulativo com outros apoios. A nível dos beneficiários, já é diferente do anterior. Este é específico para as entidades da economia social, que visem o apoio a projetos de empreendedorismo social. Estamos a falar aqui de entidades como a PSS, associações, fundações, cooperativas, misericórdias, entre outras. Destinatários das medidas, desta medida é exatamente como no urbano, são para pessoas que não têm qualquer registro de segurança social nos 6 meses anteriores, e depois aquela tipologia que é descrita ao nível dos empregados, que têm de estar inscritos há pelo menos 2 meses, tendo em consideração as idades, há 6 meses, e aquela situação de condições especiais que também se enquadram quer no urbano, quer neste empreendedorismo social. Ao nível da tipologia das despesas, dos apoios, há na mesma a comparticipação da remuneração base referente aos 12 meses, no máximo 2 anos. Estão excluídos igualmente o subsídio, não é elegível a comparticipação do subsídio de Natal e subsídio de férias. O valor máximo elegível aqui já é diferente, pode ir até 13 IAs, por cada posto de trabalho e por cada mês de apoio. Há na mesma a comparticipação da TSU, acresce na mesma aquela taxa fixa de 40%. Temos também aqui, a título exemplificativo, um quadro também. À semelhança do que tivemos no urbano, temos aqui também um quadro identificativo dos valores que este tipo de entidades pode receber, e portanto também temos a comparação do salário mínimo nacional e do máximo dos 3 IAs. Aqui neste caso, se o posto de trabalho a criar tiver o salário mínimo nacional, estaremos a falar de um total mensal que a IPSS ou a entidade irá receber de 1.100 euros por mês, que poderá ir no final dos 24 meses, acrescidos 40% e da TSU, no valor de 26.000 euros, ou para a criação de 2 postos de trabalho, que é o limite, 52.000 euros.
No caso do posto de trabalho, do seu ordenado, ir até ao limite dos 3 IAs, a entidade poderá receber 2.253 euros mensal, que no final dos 24 meses, para um posto de trabalho, se traduz em 54.000 euros ou 108.000 euros no caso de 2 postos de trabalho. Ao nível da submissão da candidatura, aplica-se exatamente o que foi referido anteriormente. Há uma outra situação que difere a nível de anexação de elementos à candidatura. Tem a mesma que apresentar uma breve caracterização, é o anexo A, o anexo E, o anexo P, a identificação dos postos de trabalho a criar, a simulação do apuramento do apoio elegível. Tem de demonstrar, e os restantes anexos, tem de demonstrar realmente que após o apoio este é sustentável, não pode ao fim dos 24 meses de apoio acabar o que foi apresentado em candidatura, tem que demonstrar que realmente, efetivamente, ele tem sustentabilidade após a conclusão do apoio. As obrigações são exatamente as mesmas do COESO, tem a ver com a nossa estratégia, tem de estar legalmente constituída, tem que conter a criação líquida de emprego, tem que estar em conformidade com as normas legais e tem também, igualmente, de manter os postos de trabalho pelo menos no período dos 36 meses. Pronto, aqui, ao nível da aprovação e publicação dos avisos, estes podem ser consultados quer no portal Portugal 2020, quer através do site da Ader Sousa. Ao nível da submissão online das candidaturas, é exclusivamente no portal 2020. Vocês têm no nosso site têm um guião de apoio à submissão da candidatura. Acho que ele é acessível, ele menciona os passos todos e seguindo os passos indicativos nesse guião, acho que não há qualquer tipo de dificuldade na submissão da candidatura. Ao nível da análise, pedidos de esclarecimentos e decisões é feito aqui para a Ader Sousa, para a Autoridade de Gestão ou para a Agência para o Desenvolvimento de Coesão. Ao nível da contratação e pagamentos, aqui a Ader Sousa não tem qualquer intervenção, é exclusivamente só a Autoridade de Gestão e a Agência, a Autoridade de Gestão, quando falamos de Autoridade de Gestão, Comissão da Região Norte, e a ADS, a ADC, que é a Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Permitam-me só chamar a atenção que os avisos podem ser fechados mais cedo do que o prazo que está estipulado, porque podem já ter sido submetidas muitas candidaturas relativamente à dotação que está disponível quer para um, quer para o outro. Contudo, antes de fechar, há sempre uma notificação com 24 horas de antecedência a dizer que os avisos vão ser fechados. Tem que ter sempre isso em consideração. Agora, se me permitem, nós fizemos um apanhado de tudo, das perguntas que foram feitas, quer telefonicamente, quer por mail, quer presencialmente. Nós fizemos aqui um apanhado, que vamos também apresentar, porque acho que é mais fácil trabalhar assim, porque colocando questões, uns podem não ouvir, pode não ser perceptível, e vamos partilhar estas questões com vocês. Não obstante, depois poderem colocar se estas respostas não forem de encontro às vossas perguntas. Exatamente. Nós fizemos aqui só umas 4 ou 5 têm sido bastante recorrentes estas questões e que nós vamos tentar esclarecer e vamos esclarecer. Foi-nos colocada a seguinte questão: é possível considerar criação de próprio emprego quando o promotor é beneficiário de prestações de desemprego independentemente do tempo a que está inscrito no centro de emprego e da idade? Sim. O que é que têm de fazer? É que têm de suspender o subsídio de emprego. É possível considerar a criação de próprio emprego quando o promotor é desempregado, inscrito no centro de emprego, mas não beneficiário de prestações de desemprego, independentemente do tempo a que está inscrito no centro de emprego e da idade?
Sim, é possível, desde que se constitua como uma EMI ou uma unipessoal. É possível considerar a criação de próprio emprego, mesmo que por opção própria o promotor tenha rescindido contrato com a empresa onde está até então empregado? Sim, qualquer pessoa pode demitir-se e decidir criar a sua própria empresa. Ele não tem de estar desempregado para se candidatar, tem que criar a empresa, tem de trabalhar a tempo inteiro e com um ordenado declarado. Isso é obrigatório, está bem explícito no aviso. Outra questão também que tem-nos colocado, o que é que o entendimento se dá, tem esta designação no aviso, desde que admitidos pela natureza jurídica do beneficiário. Está referido no ponto 2.2 do aviso. Isto o que é que significa? Que tem que ter a forma jurídica ou de uma ENI, ou uma sociedade unipessoal por cotas, ou uma sociedade por cotas, uma sociedade anónima. Pronto, este pequenino ponto às vezes tem gerado alguma confusão e penso que por aqui já podemos esclarecer. Agora, podemos, daquelas questões que nos foram... Certo, estas foram as questões, algumas que nos enviaram no momento da inscrição na sessão. Temos aqui, por exemplo, esta número 10, que é uma empresa já constituída em que um dos sócios não é remunerado, não oferece salário nem desconta para a segurança social, nem apresenta qualquer vínculo de trabalho com outras empresas, poderá ser contemplada a criação do seu posto de trabalho. Neste caso específico, trata-se de uma empresa com cerca de 2 anos com 4 sócios, sendo que um dos sócios, não gerente, encontrava-se até à data a estudar e que pretende agora começar a trabalhar e ser remunerado na empresa. Cumpre este posto de trabalho requisito para ser apoiado? A resposta é desde que não tenha registro de segurança social nos últimos 6 meses anteriores à contratação, será elegível. Depois, Eu acho que estão a ouvir. Sim, penso que sim. Vai ser perceptível esta metodologia? Se preferirem, podemos também fazer perguntas e respostas. Também gostávamos de ter algum feedback vosso. Já há aqui uma pergunta que também no chat que é importante e podemos passar já. Portanto, o ENI tem que ter contabilidade organizada. Sim. Este programa obriga a que todas as formas de sociedade, seja ele ENI, sociedade por cotas, unipessoal, tem de estar neste regime, tem de ser com contabilidade organizada. Mesmo que legalmente, fiscalmente não seja obrigatório, é necessário optar por isso. Deixa-me ver aqui se não tem aqui mais perguntas no vosso parte. Não. Pronto, não havendo feedback, se calhar continuamos com... Muito bem. Aqui, a pergunta número... Temos aqui outra. No ponto 10.4 do aviso, refere que os trabalhadores por conta de outrem não podem, nos 12 meses anteriores da candidatura, ter tido um vínculo de trabalho com a empresa beneficiária. Neste caso, inserem-se também a sessão de estágios profissionais financiados pelo IFP. Durante o período de estágio, os estagiários mantêm-se inscritos no centro de emprego, pelo que poderiam. Pronto. Neste caso, podem-se candidatar, o estágio não é considerado como um posto de trabalho para efeitos do programa. Já não era para as situações boas e agora também não será para as más. Portanto, não é considerado, se a pessoa estiver a fazer estágio num dos meses anteriores à candidatura, mantém-se elegível. Ponto 12. Assim eu vou ver aqui. Sim. Outra questão que nos foi colocada foi, nomeadamente, se o Centro Frio do Concelho de Paços de Ferreira era elegível ou não é elegível. Os centros urbanos não são considerados. O centro urbano Felgueiras, Margaride, Lousada, também tem essa situação. Todos os nossos concelhos, o centro urbano está fora da zona de intervenção da ADER Sousa. Outra questão... Posso só interromper? Assim vou respondendo aqui às perguntas do bate-papo, que é para não acumular muito. Há aqui uma pergunta da Sandra Ferreira,
que é em termos de candidatura em que a sede não é elegível, mas o local de trabalho é. Pode ser submetida? Sim, pode ser submetida e é elegível. O que vai determinar a elegibilidade será, segundo está no aviso, onde é estabelecido o posto de trabalho. Portanto, o sítio que vai constar no contrato de trabalho é o que vai determinar essa elegibilidade. Depois temos aqui outra pergunta, que é, uma empresa com CAI agrícola pretende desenvolver atividade de comércio. Pode candidatar-se? Ele pode candidatar-se. Tem que assegurar que, à data da candidatura, tem este CAI de comércio. Portanto, não basta eu ter um CAI agrícola e dizer que vou ter um projeto na área de comércio. Eu tenho que ter CAI de comércio, o CAI que vou desenvolver, e assim coloco-me elegível para este programa. Depois temos aqui outra pergunta. As freguesias que não se encontram abrangidas pela vossa entidade, mas do mesmo concelho, não ficam elegíveis para este apoio, no meu caso, a freguesia de Baltar. Aqui nós temos alguma dificuldade em responder. O que diz a portaria é que para as intervenções, no caso da Adair Sousa, para o nosso território, para o território da DLBC, será o GAL, e depois para os outros territórios será a CIM ou a área metropolitana. Nós não temos informação ainda se vão abrir ou não. Portanto, não conseguimos responder a esta questão. Depois temos aqui uma pergunta da Ana Oliveira, a dizer: a única forma de um desempregado a receber subsídio ser elegível no projeto é despender do subsídio. Ou seja, perde subsídio. Exatamente. Ele perde o direito ao subsídio durante aquele tempo. É o que nos... É assim, antes de mais queria dizer aqui uma coisa. Nós estamos a tentar esclarecer o máximo, sendo que as perguntas frequentes oficiais da CCDR ainda não foram publicadas. Isto é um apanhado dos nossos entendimentos e portanto, de informação que temos cruzado com alguma dela com a Comissão de Coordenação. Neste momento, a informação que temos relativamente a essa questão é que sim, é a única forma dele se poder candidatar despendendo e perdendo o direito, ainda que temporariamente. É um risco que tem, é um risco que se corre. Se quiser, Sim. Relativamente ao ponto 12, isto já, o meu colega já respondeu, que a legibilidade geográfica é determinada pela freguesia onde se realiza o projeto, nomeadamente onde é estabelecido o posto de trabalho e no contrato depois de trabalho a ser estabelecido, tem de vir realmente mencionado o local, a freguesia, o concelho, onde o posto vai ser implementado. Também temos colocado a questão de sócios gerentes com cota minoritária, não exercendo nenhum cargo, estando desempregado, a receber subsídio, se pode ou não constituir uma empresa. Pode, é preciso ter sempre em consideração que está disposto no artigo, no ponto 4, no aviso, e é preciso algum cuidado, e confirmar que não é gerente. Contudo, esta é uma das questões que vai ficar mais clarificada da Comissão de Coordenação, quando se pronunciar sobre determinadas situações que requerem alguma reserva na interpretação e que pode induzir em erro, que é para a parte da Adair Sousa ao responder em conformidade a quem a solicita. Temos aqui outro que também, depois refere, vai de encontro um bocadinho, qual é a empresa, o valor máximo apresentado no programa, apresenta aqui um valor que eu não sei como é que se chegou a este valor, mas penso que respondendo que o que já foi transmitido na apresentação, que a tipologia do apoio é com participação da remuneração base, referente aos 12 meses, no máximo 2 anos, o valor elegível, máximo elegível são os 2 IAs, 2,5 se tiver majoração por cada posto de trabalho e mês de apoio, depois já com participação da TSU e o tal acréscimo da taxa fixa de 40%. Sim. Vou retomar aqui às questões do bate-papo. A Luísa coloca uma questão que diz: na criação do próprio emprego por um desempregado, através da constituição de uma unipessoal, é necessária a constituição da sociedade antes da candidatura? Sim, a empresa tem que estar constituída
à data da candidatura. Até porque irá ter que fazer o registro no Portugal 2020 com os dados dessa empresa para conseguir a candidatura no portal. Depois, a Sandra Ferreira se a formação de trabalhador é elegível para as despesas dos 40%. Pronto. Esta questão, lá está, é uma das que poderá suscitar algumas reservas. Eu numa primeira abordagem, eu não veria porque não ser incluído, mas com algumas reservas. Depois temos aqui uma questão que é uma empresa sediada em Lousada, cujo CAI é de comércio, correspondência ou via internet, para já tem 2 sócios gerentes, em que ambos são não remunerados. Um deles, pelo facto de já descontar... Esta é uma pergunta que está ali exposta. Esta vai esbarrar com aquela questão. Esta ainda não temos resposta. Esta coloca-nos algumas reservas. Não temos matéria para responder. Depois aqui o S. Moreira pergunta se uma empresa com mais de 5 anos pode concorrer. Pode concorrer. Não enquadra, na assunção de nova empresa, portanto, não pode ir buscar aquela majoração de meio IAS, mas pode concorrer. Depois o Tiago Silva pergunta, depois de terminado o período de candidaturas, qual o prazo expectável para recebermos a decisão sobre o sucesso ou insucesso da candidatura? É assim, não temos prazo definido, temos uma corrida contra o tempo, que é este programa tem que ficar fechado, a elegibilidade dos postos de trabalho não pode ultrapassar o 30 de dezembro de 2023. Portanto, temos uma corrida contra o tempo, porque sabemos que depois da análise, que tem que ser célere e que irá ser célere, depois da análise, vocês, os beneficiários, terão que ter tempo para agilizar, contratar, portanto, fazer tudo. Portanto, temos aqui uma corrida contra o tempo e não dependendo só da Ader Sousa, mas internamente o que depende de nós, temos aqui um desafio de conseguirmos, pelo menos até ao final do ano, ter isto decidido e contratualizado. Mas não depende só da Ader Sousa. Aliás, não depende da Ader Sousa. Depois... Quer que eu continuo? Quer sim, se quiser. Aí? E assim, se faz favor isto por cima. Outra questão que foi colocada é um promotor que pretenda fazer a criação de posto de trabalho pode também ter usufruído do apoio à criação de emprego, no investimento, no Instituto de Emprego. Não, os apoios do peso não podem ser cumulativos com outros apoios, nomeadamente ao emprego, neste caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E desculpe, já agora aproveito para interromper, porque esta resposta que a doutora Carla deu responde à Ana Oliveira, que pergunta se o desempregado a receber subsídio tem de suspender ou se pode receber o subsídio na totalidade. Eu penso que aqui a Ana está a referir à antecipação do subsídio. Se é isso, não é elegível, porque, como a doutora Carla disse, não é acumulado. Após 36 meses de apoio, o promotor tem de salvaguardar os PTs. Quantos meses depois? A duração máxima, isto acho que está bem explícito no nosso aviso, a duração máxima é de 24 meses, é contados a partir do primeiro posto de trabalho criado, devendo a conclusão ocorrer até a data limite de elegibilidade das despesas, como já referiu o meu colega, tem de estar tudo até 31 de dezembro de 23, com a duração máxima dos 36 meses, e isto está regularizado no coeso. Esta já foi referida, que é aquela questão de estar desempregado, receber o subsídio para criar a empresa, o meu próprio emprego, é aquela situação que terá de suspender o subsídio. Outra questão, é possível através desta medida a criação do próprio emprego em contexto urbano, na área sociocultural e artística, é elegível, desde que pertence à área de intervenção da Ader Sousa, tem que ter em consideração onde o posto de trabalho, a área em si, na área sociocultural e artística, é possível, não há limite, nós não colocamos limites nos locais, à exceção daqueles que constam na portaria e no nosso aviso. Tem que ter só em consideração a área onde vai ser criado, o local onde vai ser criado o posto de trabalho.
Eu penso que esta também já foi mais ou menos respondida. Uma empresa com sede social, uma das freguesias não abrangidas pelo GAL, neste caso o centro da cidade, mas que a unidade produtiva se encontra numas freguesias abrangidas pelo COESO, nomeadamente não é pelo COESO, mas pelo Território de Intervenção da AD de Sousa. É elegível? Sim, é elegível. Outra questão do turismo, posso continuar? Outra questão colocada foi uma empresa sediada em Lousada, nomeadamente em São Miguel, cujo CAI, este já foi tal que nós já foi-nos colocado no chat e que nós estamos, é uma das situações que nós estamos a aguardar orientações para depois respondermos efetivamente ao beneficiário. Isto levanta muitas dúvidas pelo facto de estar a descontar com o valor de um IAS, porque o IAS já há um entendimento que o IAS pode ser considerado como um salário, logo para a criação de próprio emprego já não é elegível. Pronto, há muitas nuances à volta desta questão e que têm de ser efetivamente esclarecidas. Pedimos a quem colocou esta questão para acordar mais um bocadinho, que penso que mais uma semanita e que já teremos algumas respostas da Comissão de Coordenação quanto a estas situações. Assim, como há de cima, quem fez a questão também colocou a questão do sócio, estar enquadrado nos pontos, é a mesma situação, vem na sequência do que foi colocado anteriormente e necessita de confirmação por parte realmente da Comissão de Coordenação. Sim. Agora vou retomar aqui as questões do chat. Há aqui uma pergunta que é: relativamente ao apoio da remuneração base mais 40%, são apenas 24 meses. Sim, a Adestas limitou pelo regulamento, pela portaria, podem ir até ao máximo 36, mas depois cabe a cada GAL decidir se financia 12, portanto, os meses que pretende financiar. A Adestas decidiu financiar 24, pelo dinheiro não ser muito e para tentar financiar o máximo de postos de trabalho possível e empresas. Pronto, mas aqui a questão é se têm que manter o posto de trabalho durante os 36 meses. Aqui a nossa primeira resposta é que sim, que tem, porque de facto na portaria está lá estabelecido que é uma das obrigações é os 36 meses. Agora, eu deixaria esta questão em aberto por uma razão, em aberto até esclarecimento da Comissão de Coordenação, porque há quem possa interpretar isto de ser os 36 meses, porque a portaria também define que são 36 meses de apoio. Portanto, há aqui a dúvida, uma vez que no critério, na análise de mérito, há lá uma pontuação de manter durante 6 meses após os 24 meses, isto não está muito bem perceptível e é passível de ser esclarecido e clarificado. O certo é que não podem ser os 36 meses, nem exceder o limite dos 31 de dezembro de 2023. Depois temos aqui uma pergunta da Memorandos a dizer: o facto de uma empresa ter uma sócia com uma cota minoritária de 30%, da qual não exerce nenhum cargo. Foi uma que foi respondida. E a mesma se encontra no desemprego, a receber subsídio de desemprego. Pode ou não a empresa concorrer para a contratação da mesma para os quadros da empresa? Pode. Não há... Tem uma cota inferior a 50%, aqui, que é o que está estipulado. Aqui o que está regulamentado é quando a participação excede os 50%. E tem uma posição de controle, mas é algo que também não está completamente esclarecido, que estamos à espera que seja taxativamente, que fique taxativamente claro, porque isto pode suscitar muitas dúvidas. E depois, o facto de ela ser sócia minoritária é um fator eliminatório? Não, à partida não. Depois há aqui o Memorandos continua dizendo: sendo cônjuge, não é possível fazer candidatura. Eu não percebi bem aqui o que é que se pretende, mas vamos adiantar e se quiser clarificar para tentarmos perceber melhor. Depois a Luísa diz: se durante o período de duração de apoio o trabalhador rescindir o contrato, é necessário substituir o trabalhador? Isto está definido na portaria, sempre
Pronto, Lembra 52. 52, pois 52 era a do PDR. Estão descritas estas situações. Eu penso que tem 20 dias após ficar sem o trabalhador, tem 20 dias para substituir, mas lá na portaria está muito claro que situações são. E depois, no caso da rescisão por parte do trabalhador e não sendo possível substituição, qual pode ser a penalização para o promotor? A penalização, se o promotor não conseguir substituir, em último caso, será a restituição do apoio do montante que foi mal veste-roupa. Não lhe é devido. Em último lugar, será veste-roupa. Mas isso está lá esclarecido. Essa parte, por acaso, está... Veste-roupa, não vais andar nu. Agora, João Sampaio, os candidatos aos postos de trabalho têm de ser apresentados no processo de candidatura ou podem ser agregados mais tarde? Podem ser indicados mais tarde. O que tem de ser traçado é o perfil dos postos de trabalho a contratar. Isso tem que ser definido em candidatura. Não tem que dizer que vai contratar a pessoa o Sr. José, mas tem que dizer que o Sr. José tem, a pessoa que vai contratar tem 29 anos, ou tem 30 anos, ou estará naquele intervalo de idades, que é um desempregado É a secretária. há mais de 3 meses. Portanto, tem qual o nível de habilitações da pessoa que vai contratar. Portanto, isso tem de... E aí, Duarte, não faças isso. Estragas o mobiliário. Penso que alguém está aqui com o microfone. Alguém está com o microfone ligado. Já está aqui. Ok, já está. Penso que já está. Aí está a fazer uma interferência, peço desculpa, Já está porque eu estava a ouvir a conversa. Mas para baixo, faz favor, porque estas já foram respondidas e acho que a nível das questões que foram entretanto colocadas. Das que chegaram agora aqui. S. Moreira diz: posso concorrer em ENI e posteriormente alterar para um unipessoal? É assim. Eu penso que não. Eu vou dizer porquê. Porque a candidatura vai ser feita. A candidatura vai ser feita, neste caso, se fizer a candidatura em empresário em nome individual, vai ser feita com os seus dados de acesso ao Portugal 2020, com o seu contribuinte. E o apoio vai ser emitido para aquele número de contribuinte. Eu penso que não é possível, salvo situações muito excepcionais que possam acontecer, alterar o beneficiário. Depois temos aqui a Sandra Ferreira pergunta: uma empresa pretende contratar um jovem que está no seu primeiro ano de atividade, a recibos verdes, e encontra-se em isenção de contribuir para a ação social. É elegível para a candidatura, ou sendo jovem com idade inferior a 21 anos, deve cumprir com a inscrição, portanto. Okay. Ele aqui não está, aplica-se aquela situação de não ter a situação contributiva nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses. Portanto, ele aqui não precisa estar inscrito há mais 2 meses no IFP, porque irá recair naquela questão que nos últimos 6 meses não faz qualquer tipo de desconto se recair, se realmente se aplicar nos últimos 6 meses. Exatamente. Se tiver descontos, terá que cumprir os meses de inscrição no IFP. Agora, Alga Teixeira pergunta: uma empresa com sede fiscal no Macim, Braga ou Gal, não pertencente ao território da Ader Sousa, mas a filial pertence ao Gal Ader Sousa, é elegível para a candidatura para a filial? Lá está, como já dissemos, é o posto de trabalho, a morada, o local onde vem indicado o contrato de trabalho, é o que vai determinar a sua elegibilidade territorial. Depois temos aqui uma pergunta, que é uma estudante cujo curso acabou este ano, o primeiro ano da universidade, é elegível. Se não acabar o curso e se continuar a estudar em pós-laboral, é elegível. Ok. Ela é elegível, mesmo não acabando o curso, é elegível. O que é que pode acontecer? Pode acontecer na candidatura estar a dizer que esta pessoa vai ter uma habilitação nível 6 e se ela não acabar o curso poderá não cumprir esse ponto. Agora, a nível de posto de trabalho, é elegível se cumprir, lá está, aquelas questões
Se nos últimos 6 meses não tiver descontos, ou se tiver descontos, tiver o tempo de isenção previsto no IFP, portanto, mas não há objeção nenhuma portanto, ela não ter acabado o curso ou estar a estudar. Eu, pelo menos, não encontro. Não. Depois, sendo cônjuge, união de facto, sócio maioritário e tendo uma cota de 30% das condições acima referidas, é elegível à candidatura. É assim, isto é daquelas questões que nós vamos precisar mesmo da clarificação final da CCDR. Não está bem claro, mesmo em portaria e tudo, não está bem clarificada esta situação. Porque na linha... A minha opinião não O que está em portaria, num dos critérios das habilidades dos beneficiários, nomeadamente no ponto G, e isto depende um bocadinho da interpretação realmente que, pronto, cada um por isso é que está a suscitar algumas reservas. No ponto G refere mesmo isto, não deterem, uma das critérios de habilidades dos beneficiários é não deterem nem terem detido capital numa porcentagem superior aos 50%, por si ou pelo seu cônjuge. Não separado de pessoas e bens, não pelos seus antecedentes, por isso ele tem uma cota. Ele tem uma cota de 30 e a pessoa é que tem uma cota maioritária. Aqui isto é preciso ser esclarecido. Porque, em princípio, sendo a cota inferior a 50%. Sim, mas como o cônjuge tem maioritária, é preciso analisar. Isto não podemos. Taxativamente responder que sim ou não, é preferível aguardarmos por esclarecimentos e orientações. Muito bem, as perguntas estão todas. Não sei se quiserem não só escrever, mas se quiserem interromper, também podem fazê-lo. Tem aqui algumas que penso que só vêm para nós. Exato. Todos. Muito bem. Temos aqui uma que eu já vi. É necessário descrever o plano de investimentos na memória descritiva ou apenas o perfil e as avaliações de pós-trabalho a realizar? Pronto. O plano de investimentos aqui deverá estar a referir aos 40%. É necessário descrever, como a doutora Carla disse, é necessário descrever os investimentos que irão ou que pensam adquirir para o posto de trabalho e que pensam necessitar para que o posto de trabalho consiga desempenhar as funções que irão elencar na memória descritiva. Mas sim, devem descrever. Não têm que apresentar orçamento, não têm que justificar, não, mas devem elencar e descrever, sim. Agora, estava aqui a ver se chegavam. Se pretenderem interromper entretanto e falar, também estamos disponíveis ou escrever. Isto se houver mais algumas questões, também podem sempre ligar para a Ader Sousa, podem agendar uma reunião. Bom dia, Carla. Tudo bem? Sim, Dr. Cláudio, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Posso complementar a questão que me respondeu anterior, que é, ok, não é necessário orçamentos, mas para justificar esses 40% no fim é necessário comprovativos de faturas, transferências bancárias ou não? Convém sempre guardar isso, quando vai comprar tem que ter fatura, recibo, pagamento e convém sempre guardar e isso depois vai entrar na vossa contabilidade, não é? Porque podem ter uma fiscalização e podem pedir, olha, demonstre-me que isto efetivamente foi adquirido para este posto de trabalho. Sim, mas para efeitos do programa... Sim, para efeitos deste programa. Sim. Não vai ser feito nenhum, qualquer controle. Ok. Foi essa a observação que eu também tive. Qualquer apoio que recebe tem que sempre guardar as evidências, tem que ter sempre o comprovativo. Sim, não tenho dúvidas disso. É só apenas cingir-me a este programa, que no aviso e na portaria não refere. Ok. Não tem nenhum pedido de pagamento, não tem que inserir esses documentos, nem
Eu tenho que justificar e clarificar que tipo de investimento destes 40% necessita. Certo. Então, caso o empresário não faça nenhum investimento, vai receber na mesma esses 40% como um apoio à tesouraria. É assim que eu entendo. Sim. É o que está definido. Ok, é isso. Ok, obrigado. Nada. Só um bocadinho que nós estamos a ouvir um bocadinho mal, se alguém entretanto quiser colocar mais uma questão. Já está no máximo. Está tudo, mais alguém quer colocar mais alguma questão especificamente? No bate-papo também não há. O bate-papo também não há nada. Não sei. É bom sinal, é sinal que fomos claros, apesar de haver ainda algumas nuances por esclarecer, mas é bom sinal para nós. Pronto, não havendo, se calhar. Não havendo. Peço desculpa, eu tenho uma dúvida. Por favor. Bom dia. No caso de ser um IPSS, ou seja, já ter o estatuto, no entanto, ainda não está protocolada com a Segurança Social, é possível avançar com o pedido de posto de trabalho? Posso dar o caso específico, é uma IPSS na zona das Termas de São Vicente, ou seja, uma das áreas abrangidas. No entanto, nós ainda estamos à espera dos protocolos da Segurança Social. No entanto, nós temos um centro de apoio à terceira idade que funciona em regime privado. É possível? Olha, isto mesmo da questão, porque o apoio não é cumulativo. IPSS têm acordos com a Segurança Social, logo para determinadas valências. Isso está fora de questão. A única possibilidade, mas também é uma das questões que nós estamos à espera que seja bem clarificado. Não, é que nós não temos efetivamente o acordo. Ou seja, pode perfeitamente criar uma nova valência e o posto de trabalho ser específico para essa nova valência, sim, é elegível. Tem que ser demonstrado sempre a sustentabilidade disso, tem que ser, porque recebem apoio, mas ele tem que ser depois sustentável após o fim do apoio. Pronto, tem que ser isto, tem que ser bem evidenciado, mas no seu caso é claro, porque é uma nova valência que vai ser criada, não há nenhum acordo com a Segurança Social, não recebem para isso, por isso a criação de posto de trabalho é perfeitamente elegível. Ok, obrigada. Nada. Temos aqui uma outra pergunta. No caso de uma empresa com atividade estética, os equipamentos específicos adicionais necessários ao trabalho podem ser incluídos nas despesas elegíveis? Podem, se estiverem diretamente relacionados com o posto de trabalho? Sim. Portanto, equipamentos, eu aqui deduzo, se calhar a Sara está-se a referir a equipamentos para a função de estética, possivelmente. Mas sim, se vier a ser utilizado pelo posto de trabalho, ou se estiver previsto isso em candidatura. Os secadores, nomeadamente, agora preciso de umas tesouras, para o posto de trabalho, preciso de um secador, isso é perfeitamente possível. Certo. A Sara diz aqui. Exato, são aqueles. Pronto, exatamente. Temos de obter para esse posto, exatamente. Correto, sim. Será elegível, sim. Acho que. Não é nada. Droga, está tudo esclarecido. Nem tudo, porque aquela dúvida que eu coloquei relativamente à empresa com sede fiscal em Braga, já me deram essa informação através de outra GAL, que a sede fiscal tem que estar no concelho do território. Por isso é que eu tenho essa dúvida. Ou seja, a sede fiscal tinha que estar dentro de Felgueiras, destes cinco territórios. Mas ele tem uma filial cá. Sim, a filial é cá, mas a sede é em Braga, num concelho não pertencente ao Val de Sousa. A minha dúvida é essa, porque já me disseram noutro território completamente distinto, não é de cá, é do litoral rural,
que tinha que pertencer ao concelhos abrangidos pelo litoral rural. Podia até ser um centro urbano. Sim, sim. Por isso é que eu não tenho a certeza absoluta. Não, mas é assim, mas também podemos clarificar melhor esta situação. Sim, agradeci antes de fazer a candidatura, porque até pode ser o aviso da Ader Sousa ser distinto do aviso da Litoral Rural, por exemplo. Mas penso que não, porque aí nessa parte de elegibilidade não há nuances nos avisos. Portanto, a nível de elegibilidade territorial, isso tem que ser o que está definido na portaria. Portanto, os GAL não foi aberta a porta para nós alterarmos essa questão. Portanto, o que for para nós será para ele. Mas podemos esclarecer melhor e depois respondemos. Certo. Está bem. Assim, o ideal era ser elegível, não é? Mas o nosso aviso, mas esta é daquelas questões, porque assim, os avisos foram feitos, são gerais. Depois há algumas nuances em que a Comissão de Coordenação deixou ao critério de cada GAL alterar, nomeadamente o limite dos postos de trabalho, a duração do apoio, a limitação aos CAIs, pronto. Mas o nosso neste acordo... E se calhar também poderiam estar enganados. Sim, claro. E mesmo era nós só mesmo para esclarecer. Em erro, porque nós no nosso aviso temos mesmo o local onde se realiza a nível de deslegibilidade geográfica, diz mesmo o local onde se realiza o projeto, corresponde à localização do posto de trabalho identificado no contrato de trabalho. É o que diz o aviso. Pois, não é? É verdade. Por isso, em princípio, sim, não é? Claro, em princípio, mas sim. acho que nós vamos ficar com esta nota e depois também, pronto, vamos tentar esclarecer melhor. Está bem, obrigada. Obrigada pela atenção. Assim, mesmo da nossa parte e mesmo com o potencial beneficiário, não é? Porque o senhor submeter e depois diz, olha, afinal não é elegível. Sim, é mais também por sim. isso. Ficamos todos mal, não é? Sim, claro, é evidente. Está bem. Mas nós vamos clarificar melhor esta situação e depois respondemos. Está bem, muito obrigada. Nada. Não, acho que está tudo, porque a maioria já saiu. Já acho que sim. Bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Olha, relativamente às despesas elegíveis dos 40%, eu tenho as minhas dúvidas que não se tenha de comprovar as despesas para receber o valor. Isto é porque este tipo de projeto... Só um bocadinho, se faz favor que nós estamos só aqui a articular o som, nós estamos a ouvir muito mal, sabe? Nós já estamos com o som no máximo. E agora? Está com dificuldade... Eu estou a ouvi-la bem. Pronto, a sua pergunta é se efetivamente não tem de justificar... Exatamente, os 40%. Eu digo-lhe isto porquê? Porque em analogia aos projetos do FEDER, por exemplo, e com os FSIs, é necessário sempre inserir no Portugal 2020 as faturas, os comprovativos de pagamentos das faturas, os extratos bancários para, portanto, os promotores serem reembolsados desses valores. Portanto, eu aqui neste caso tenho a minha dúvida que é só pedir, dizer que é para aquilo e depois não ter de apresentar. Não, é sim, mas a indicação que temos é que a nível de pedidos de pagamento será feito. Portanto, a nível de pagamentos isso está descrito no ponto 13. Mas pronto, aí no ponto 13 só fala do adiantamento e depois o reembolso. Mas o reembolso das despesas, a informação que temos é que, portanto, imagino que no final de um ano de contratação vai apresentar apresenta o pedido de pagamento para ser reembolsado desse total. Será pago as despesas que teve, portanto, durante esses 12 meses, acrescido da majoração dos 40%. Portanto, a informação que temos é que não tem que colocar no portal evidência nenhuma, nem faturas, nem pagamentos, ao contrário do que é habitual. Ao contrário do que é habitual. Mas este apoio é um apoio que é diretamente direcionado para o emprego e portanto, também foi um apoio que foi simplificado por diversas razões. Mas a informação que temos é que não vai ter
não tenha mesmo que justificar. Pronto. Mas no caso das despesas com os trabalhadores é necessário inserir os recibos, o comprovativo de pagamento, assim que se pagou aos trabalhadores. Ao trabalhador, sim. Isso vai ser situação necessário. Claro. Mantém-se. Desculpa? Essa situação mantém-se, como, por exemplo, no caso do Sim. Essa mantém-se. E será esse montante é que depois vai ser utilizado para se majorar os 40%. Ok. Ok? Já percebi. Portanto, em função do apoio 2 IAs ou 2 IAs e meio, é que os 40% são sobre esse valor. Exatamente. Okay. E depois, a nível de execução, a indicação que temos, portanto, isso é a nível de candidatura. Depois, a nível de execução, imagino que agora, na sua candidatura, vai dizer que vai contratar uma pessoa com 2 IAs. E depois contrata uma pessoa e paga-lhe um bocadinho menos. Paga só 1,8 IAs. Só vai receber 1,8 IAs. E só vai receber os 40% sobre dos 1,8 IAs. Ok. Está bem. Obrigada. Obrigada. Está a saber muito mal. Ouço muito mal o som. Está tudo? Podemos encerrar aos que ainda são resistentes. Mais alguma questão? Eu acho que agora já são pouquinhos, não é? Deixa eu ver se não há aqui mais nenhuma. Depois, mais nenhuma. Pronto, tenho aqui mais umas questões. Mais duas. As freguesias elegíveis podemos consultar onde? São essas duas últimas. As freguesias elegíveis podemos consultar onde? Eu até vou utilizar porque pode ser um bocado. Às vezes podem dizer um bocado em erro e assim mostro-vos como é que no nosso site, adersalza.pt, tem aqui, peço desculpa, abordagem líder. Exatamente, aqui a abordagem líder. Acho que é aqui. Eu também acho que pode ir pela coisa da Adersalza. Incentivos financeiros. Exato. Eu peço desculpa, eu já não vinha aqui há algum tempo. Incentivos financeiros. Exatamente. E depois de irmos em incentivos financeiros, temos a LD e temos território de intervenção. Pronto, e aqui temos os 5 concelhos que a Adersalza abrange. E se colocarem um cursor de rato em cima de cada concelho, diz as freguesias elegíveis. São as nossas freguesias, as freguesias que constam do nosso território da LBC. Portanto, aqui são todas as freguesias que poderão ser elegíveis. Agora, havia aqui outra pergunta, que era, relativamente aos reembolsos de apoio, temos que pedir mensalmente a quando o pagamento dos salários? Está previsto no ponto 13. Está previsto no ponto 13. Mesmo a questão dos pagamentos, a questão do reembolso. Exatamente. E a questão das despesas efetuadas. Sim, vocês podem fazer, os beneficiários podem fazer um adiantamento até ao montante de 15% do valor total aprovado e depois, portanto, fazem pedidos de pagamento de reembolso das despesas. Eu, por acaso, não sei se não há limites. Trimestralmente, eles falaram inicialmente. Exatamente. De serem Trimestral, sim. Eu penso que mensal não será, mas pronto, ainda é um bocado prematuro. É porque a nível de pagamentos isso já não passa pela Adersalza. A nível de execução, pagamentos já não é a Adersalza a entidade responsável por esse tipo de acompanhamento. Mas indicações que nós temos é que será trimestral. No mínimo trimestral. No mínimo trimestral. Acho que está. Mais alguma questão? Mais uma. Constância Pimentel. Bom dia. Este tipo de incentivos pode ser cumulativo com outros tipos de Portugal 2020? É assim. Pode ser cumulativo com outros do Portugal 2020, desde que os outros do Portugal 2020 não sejam para a contratação deste posto de trabalho. Ou seja, imagine-se que tem uma candidatura ao adaptar ou uma candidatura à internacionalização, algo. Pode acumular, não há problema, desde que nessa candidatura não vai receber um apoio sobre este posto de trabalho.
E há aquela questão que também tem que ter em consideração, que é a regra, aquela questão do mínimo dos 200 mil. Sim, não pode ultrapassar o mínimo de 200 mil de 2 em 2 anos. É, 3 anos. Três 3 anos, acumularem. Portanto, são os limites legais Os limites legais, que já existiam no programa operacional. Depois tem aqui outra candidatura da Sandra Ferreira, relativamente à candidatura para a criação de postos de trabalho para o sócio da empresa com cota igual a 50% de capital. Podem dizer-me onde está previsto que não é elegível, por favor. Pois, isso é tal questão que não é clara, mas será o ponto que não é claro é na portaria. A elegibilidade dos beneficiários. Na elegibilidade em que. Mas que não está claro que se a percentagem se refere ao sócio, ou seja, se a percentagem se refere à empresa beneficiária ou a outra empresa que tenha relação de controle sobre essa empresa. Mas é o artigo 8 da portaria no ponto G. E depois também no serviço tem que ter em consideração aquele ponto que está referenciado, mas isto é a criação dos postos de trabalho para trabalhadores por conta da outra, é questão também de terem os 50%. Pronto, na portaria é o artigo 8, a linha G, e no aviso é o ponto 10.4. 10.4. Mas isto é tal questão que para estarmos todos mais confortáveis, vamos aguardar pelo entendimento da Comissão de Coordenação. Vocês vão estar também atentos ao nosso site, porque saindo estas orientações da Comissão de Coordenação, eles vão ser publicados lá. Vou estar atento também a um separador que já está criado, mas que ainda não contém perguntas frequentes, que nós estamos à espera que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão seja disponível esse tipo de questões, porque são as que estão a reunir, estas questões mais específicas, e esse tipo de questões, as FAQs, ajudam muito a esclarecer este tipo de situações e que requerem alguma reserva na resposta. Eu penso que em breve, se bem que pela experiência que nós temos anterior, o Norte é sempre o último a aceder a esse tipo de informação. mas logo que esteja, iremos partilhar no nosso site. Que se for como foi o anterior quadro do nosso 2020, o SI2E, as perguntas frequentes vieram esclarecer grande parte das dúvidas que tinham. E portanto estamos com esperança que isso volte, que se repita. Portanto, tem aqui outra questão. A Sara diz: portanto, um candidato com descontos para a Segurança Social nos últimos 6 meses, mas desempregado, não é elegível. É elegível, desde que cumpra os requisitos previstos para os desempregados. Exatamente. Ou seja, se tiver entre 29 e 45 anos, tem que estar inscrito pelo menos há 2 meses no IFP. Se tiver menos de 29 anos e mais de 45, tem que estar inscrito há pelo menos 6. Portanto, tem que cumprir isto. Pronto. Depois temos aqui, fica a aguardar, ok. Nós é o que digo, vão acompanhando o site, não obstante nós poderemos, como temos os vossos e-mails, penso eu, temos a inscrição, poderemos, logo que esteja publicado no nosso site as perguntas frequentes, podemos mandar para todos os inscritos a avisar, mas pedia também para irem acompanhando o site, porque, mas poderemos colocar essa nota e fazer. Aguardamos mais questões, se existirem. Estamos? Acho que sim. Acho que agora também são 1, 2, 3, 4, 5, 6, já foram colocadas. Pronto, muito bem. Então, sendo. Espera aí, chegou agora. Uma empresa com sede no território da Gala de Sousa e com filial noutra Gala poderá fazer uma aventura em cada Gala. Para nós há um limite, cada beneficiário só posso. O limite é por aviso. O limite é por aviso. Nada diz, pelo menos que eu tenha lido, nada diz que não se pode candidatar a vários. São territórios diferentes? Sim. Portanto, a minha resposta é que sim, não há limitação a isso.
As limitações poderão vir depois a nível de aceitação do apoio, não é? Caso depois tenha 2 ou mais aprovadas, pronto, as limitações depois poderão ser aí, mas a candidatura não há. Penso que já responderam a isto, mas não conseguiu ouvir bem os 40% dos que estão participados, só pode ser em equipamentos. É assim, o que eles dizem que são despesas, não é? É, custam buscados, não se E eles não descrevem. Tanto que já falámos aqui na formação, apesar de termos dito que tínhamos reservas, mas pronto, é destas questões que vamos aguardar pelas perguntas frequentes. Mas não acho que esteja sempre associado à criação de postos de trabalho, acho que não há qualquer tipo de... Mas acho que está. Da nossa parte, nós tentamos, com as ferramentas que tínhamos, tentamos esclarecer o máximo possível, não obstante. Se tiverem alguma dúvida, podem contactar a Adair Sousa, ou por e-mail, ou por telefone. Podemos agendar, como a doutora Carla já disse, dentro das medidas, com as devidas medidas de segurança, podemos também, caso entendam, agendar uma reunião e reunir. Da nossa parte, se calhar então vamos encerrar a sessão, não havendo mais questões. Reforço só aquilo que a doutora Carla Dias disse relativamente ao fecho antecipado dos avisos. Não é para ninguém ficar alarmado, mas, até porque, pronto, ainda não recebemos as 50 candidaturas, mas existe essa possibilidade. Se Cadagal começar a receber muitas candidaturas, pode ter necessidade de fechar antecipadamente os avisos, tal como já aconteceu já este ano com os programas a adaptar, não é? E portanto é só para ninguém ficar de fora, porque temos parceiros GAL que já têm recebido às centenas de candidaturas. E, portanto, há momentos em que é preciso parar, porque senão a nível administrativo depois é muito complicado fazermos essa gestão. Portanto era só para alertar isso. E penso que deverá ser a última pergunta. Sara Barbosa, um sócio com cota inferior a 50%, não remunerado, pode ser contratado por este apoio? Pode ser contratado por este apoio, sim. Não remunerado, sim. Desde que cumpra, voltamos sempre ao mesmo, desde que cumpra os requisitos da inscrição do IFP ou isenção ou inexistência de descontos. Muito bem, se não houver mais nada, vamos encerrar. Bom fim de semana a todos, obrigada por terem participado. E acho que está tudo. Muito obrigada.